Com relação ao ocorrido na Argentina, na tentativa ali de, me parece que foi um brasileiro, já está meio que confirmado, de assassinar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, fica ali já de cara, lembrei de um monte de coisa do período da história recente, não, 70 anos, 100 anos. Antes de falar desse evento, vou falar rapidamente sobre a Noite dos Cristais, lá no período do Hitler, em que eles teve uma noite assim de quebra de vidraças de loja, tudo contra os judeus, aquilo que se habituou a chamar de tática de expulsar judeus, tem um termo acredito eu que em alemão, para definir isso. E teve também o incêndio ao hashtag, que é um parlamento alemão, né? Inventaram lá uma conspiração externa. Hitler já era chanceler e estava querendo tomar o lugar do presidente, e ali são dois episódios bastante, vamos dizer assim, determinantes para que os nazistas subissem ao poder de vez, né? E alcançasse o patamar que você já sabe aí que alcançou. Acontece que foram principalmente o incêndio no parlamento, foi uma conspiração feita pelos próprios nazistas para colocar a culpa no inimigo imaginário de fora, para tentar ganhar a opinião pública, o apoio, para poder fazer as maluquices que você sabe que eles fizeram. Quando eu vejo esse tipo de evento que aconteceu ontem na Argentina, a primeira coisa que me vem à cabeça é assim, esses caras são tão entrelaçados entre eles, e quando eu digo esses caras, eu estou dizendo esses caras aqui, ó, são tão envolvidos em tantos acontecimentos, em tantas coisas nefastas, que, sinceramente, assim, eles têm chega num momento que, se eles não conseguem definir os interesses deles, eles se envolvem com tudo quanto é coisa pesada, pesada mesmo, tá? Não tem limite. Se você está fantasiando ainda a existência desses caras como alguém que realmente se preocupa com a população, você está muito enganado. A história prova isso. Só que você tem que ir lá e pesquisar. Se você acreditar em alguém que está, na verdade, só tentando te fazer lavagem cerebral e mudar a sua percepção, se fingindo de alguma coisa, de uma pseudo-autoridade, você vai abraçar o capeta achando que está abraçando Jesus. Então esses caras, chega um momento que eles acabam caindo nisso aqui, ó. Que é o seguinte, eles estão tão entrelaçados entre eles, e na América Latina principalmente, eles vêm se ajudando há bastante tempo, um dando dinheiro para o outro, ajudando com isso, ajudando com aquilo, que chega um momento que, se for necessário, um mata o outro. É uma espécie de canibalismo mesmo. Porque talvez essa mulher esteja tão chafurdada em corrupção, e tem uma investigação muito pesada lá e forte, envolvendo assassinato. Não é diferente aqui no Brasil, não, né? Só não vou citar nome para não ficar muito longo o vídeo, mas se você tem um mínimo de consciência das coisas, você já sabe do que eu estou falando. E aí, claro, a quem interessa que essa mulher seja presa e fale? Você consegue imaginar se essa mulher abrir a boca? Consegue ter uma mínima noção? E aí, claro, ele não pode, ele tem que criar toda uma história. Ele vai colocar um cara lá, se bobear, vai mandar o cara tatuar lá sabe, a suástica, vai tentar fazer o cara parecer um fascista, um nazista, um sei lá o quê, porque aí cola mais. E aí ele ganha a opinião pública. Esses caras não têm limite. Se você não tem essa noção, sinceramente, você tá assim meio passando, sabe, distraído na história toda. E eu não duvido que esses caras já tenham encomendado a morte dessa mulher. Porque se ela for presa e ela falar o que ela tem para falar, olha, o troço vai azedar de vez. E eles são mesmo assim antropofágicos, né? A alta sobrevivência, eles não têm limite de matar o outro, inimigos, por exemplo. Esse outro pode ser inimigo, pode ser o suspeito, mas eles tem que ser muito psicopata para conviver entre eles, que não sobrevive. Foi assim na União Soviética, foi assim com Hitler, foi assim com Mussolini na Itália, foi assim, tem sido assim na Coreia do Norte, tem sido assim em Cuba. Antropofagismo, eles chegam ao limite de um comer o outro, ou seja, um matar o outro. Se você duvida, volto a te indicar aqui alguns livros, pesquise o livro Negro do Comunismo,
Pesquise o livro do James Gregor, Marxismo, Totalitarismo e Comunismo. Não me lembro se é nessa ordem, tá, o nome. Então, dá uma pesquisada que vale a pena você entender melhor desse assunto e parar de acreditar que você vai conseguir passar limpo nessa história. Você tem que tomar um lado. A não decisão já é o lado do mal. Já falei isso aqui várias vezes. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, clique no sininho para receber todas as notificações e multiplique esse e outros vídeos que você achar importante, porque eles estão lá com o dedo já duro de tanto mandar porcaria nos grupos. E a gente aqui querendo respeitar regras de grupos de WhatsApp, por exemplo, né? Quando vai ver lá, os caras estão pulverizando um monte de porcaria, a gente aqui meio tímido. E aí depois o mal avança e a gente vai ser atropelado. Cristão que é cristão não vota nesses caras, hein? Pelo amor de Deus. Não vai se iludir com essa porcaria, senão a gente vai se ferrar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.